Olá Larissa, olá você que nos acompanha. O papo hoje é sobre depressão e prevenção ao suicídio. Estamos agora no Setembro Amarelo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, doutor. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Doutor, a gente sabe que a depressão, falando dela especificamente, ela se manifesta de diversas formas e é diferente para cada pessoa. Mas tem algum sintoma, assim, mesmo que sutil, que a gente possa entender como um primeiro sinal, um alerta ali sobre depressão numa pessoa? A primeira questão que você já aborda, que é importante a gente saber, é que a depressão ela é multifatorial, né? Tem diversas causas e ela é singular, ela é particular. Cada pessoa sente de uma forma. Então esse é o primeiro detalhe que é muito importante. Agora, a questão dos sinais, a depressão a gente pode conversar que ela tem uma gradação, né? Ela começa como uma tristeza e se ela perdurar por muito tempo, ela pode se agravar e se tornar depressão. Então, a primeira questão que a gente pode prestar atenção é se essa tristeza ela começa a perdurar por muito tempo, né? E se ela começa a comprometer o dia a dia da pessoa. Então, acho que o primeiro sinal, a gente pode começar por aí, né? E seria uma tristeza em que sentido, assim, uma má disposição para fazer atividades do dia a dia, algo nesse sentido? Nós podemos pensar em duas situações. Uma pessoa que tem recorrência, que ela tem um histórico, e aí é importante ter um diagnóstico, né, observar, porque tem um histórico, tem pessoas que têm um histórico, elas ficam deprimidas de tempos em tempos. E tem algumas questões que é situacional, digamos assim, né? Então ocorreu alguma coisa, tem algum evento, às vezes é pontual, às vezes acontece alguma perda, alguma coisa nesse sentido, né? Que é factual, aconteceu algo. Então, tem essa questão, né? E aí é importante ficar de olho. E nós estamos na era das redes sociais, né? Com elas, a exposição a muitas pautas negativas, às vezes, é gigantesca, é muito grande. Como isso impacta, como as redes sociais impactam a nossa mente e de que forma a gente pode se proteger desses impactos? As redes sociais, elas deram uma oportunidade de todo mundo aparecer, de todo mundo se mostrar, digamos assim. Eu acredito que as redes sociais, ela tem a sua importância, mas os seus cuidados também, né? As pessoas, elas procuram um reconhecimento e as redes sociais, elas podem proporcionar isso. Porém, se a pessoa ela está muito preocupada com isso, ela pode acabar utilizando as redes sociais de uma maneira, digamos, que não seja tão benéfica assim, né? Se ela procura ali, tem muita gente que procura o like, tem muita gente que faz muita coisa para tentar buscar reconhecimento. Então, se a pessoa tem esse intuito, é importante ela poder observar, tomar cuidado com isso, né? Então, as redes sociais ela tem as suas vantagens, mas também tem que ter alguns cuidados, né? Acredito que seja importante, doutor, passar um tempinho offline também, né? Até para nos preservarmos. Sim, o tempo offline é importante para a gente poder ter um convívio social. As redes sociais, elas são importantes, mas é importante também a gente manter um tempo offline para ter o convívio social normal, né? Para ter o convívio com a família, com os amigos, tomar um café, fazer um esporte. Isso é fundamental. Bom, doutor, nós entramos agora no Setembro Amarelo. Muito se fala sobre conscientização da depressão, da prevenção ao suicídio. Como garantir que, de fato, conscientizações, que são difundidas aí pela mídia, canais de comunicação, como garantir que conscientizações como essas
virem de fato, né, algumas ações pontuais, estratégicas, para que de fato a gente consiga prevenir mesmo esse tipo de depressão. Eu acredito que a primeira coisa é o que nós estamos fazendo, né? Que é falar sobre isso. Então, é importante que a gente converse sobre emoções, sentimentos, pensamentos. Geralmente as pessoas que estão se deprimindo têm uma característica que é se fechar. A depressão e, consequentemente, o suicídio, que é o auge da depressão, ela vai acontecendo sempre num movimento de fechamento, num comportamento onde a pessoa vai se fechando cada vez mais. Se fechando para relacionamentos, se fechando em seu próprio mundo, né? Então, é importante que as pessoas possam falar sobre os seus sentimentos, encontrar locais de acolhimento, pessoas. Eu não estou dizendo nem da questão profissional, que é importante também, mas inicialmente de relações sociais, onde a pessoa possa se sentir à vontade para ser ela mesma, para falar sobre as suas questões. Essa já é um grande início de prevenção, né? Poder falar sobre sentimentos, poder se sentir acolhido, poder não se julgar, não se cobrar muito, né? Que é uma recorrência daquele que se sente deprimido. Doutor, sobre esse tema nós vimos um caso muito emblemático nas últimas semanas, que é do cantor Zé Neto. Você acha que essa exposição de uma figura assim conhecida nacionalmente traz também uma nova luz a essa discussão? É importante que atrizes, cantores, né, figuras de peso na mídia possam falar sobre o assunto? Ele não é o primeiro, né? Mas é muito importante, é muito bom que assim como ele e outros possam falar sobre isso. É interessante porque, inicialmente, no caso dele e das outras pessoas, se tem um pouco de receio, vergonha de abrir o assunto, né? Mas uma vez que é aberto, e ainda mais figuras públicas, é muito importante, porque desmistifica um pouco a questão da depressão, né? A depressão ela deve ser desmistificada, porque ela é uma condição ela é um sinal humano, ela é um sinal de que alguma coisa não está indo bem. Então, quando ele abre isso, é super importante para ele, primeiramente, e também, como ele tem um alcance muito grande, é muito bom, porque ele acaba beneficiando muita gente. Imagina quantas pessoas o seguem, quantas pessoas curtem a música dele, quantas pessoas não estão nessa situação e estão quietas, né? Estão fechadas. E de repente ouvir ele falar sobre isso também é um start para poder dizer, opa, se ele fala, eu também posso procurar ajuda. Então, com certeza, grandes figuras ajudam demais. Ele vai se ajudar e ajudar o próximo também. E doutor, nesse mês de setembro, o senhor vê que existe uma procura por ajuda psicológica maior ou ainda há um estigma sobre isso? Eu acho que melhorou bastante. Eu acho que a tendência é melhorar. É bom, né? Isso é muito bom. Nós estamos desde o Janeiro Branco e agora Setembro Amarelo, falando sobre saúde mental, falando sobre prevenção ao suicídio, podendo falar sobre essas coisas. Vem melhorando bastante, eu acredito que vai melhorar ainda mais. Então, esses espaços de mídia também são muito importantes para poder dar abertura a isso. Como eu disse, desmistificar e fazer com que o tratamento ou o olhar para essas questões sejam mais humanizadas, né? E muitas pessoas possam se beneficiar com isso. Então, com certeza, eu acho que só tem a melhorar. E as pessoas, consequentemente, estão procurando mais. E doutor, quais recomendações o senhor poderia dar para uma pessoa que às vezes ou já está lutando contra a depressão, ou que ainda talvez não saiba, mas está se sentindo mal? Algumas ações, sim, para o dia a dia, às vezes alguma coisa pequena, que possa fazer diferença no dia dessa pessoa.
Eu acho que uma coisa importante é a pessoa lutar contra. Primeiramente, ela vai se fechar, ela tem uma tendência a se fechar. Então, uma coisa que é importante é ela procurar pessoas com quem ela fica mais à vontade, é mais amigo, um parente, um amigo mesmo, poder se aproximar, ter contato humano. Então, algumas coisas como, por exemplo, sociabilização no esporte, numa roda de conversa de amigos, procurar evitar se fechar. Alguns sinais como, por exemplo, se cobrar demais, preocupação excessiva, né? Nós estamos num mundo tão corrido, tão atropelado, tão de redes sociais também, né? Onde a pessoa ela acaba ficando demais nas redes sociais, deixar um pouco as redes sociais, buscar mais interação humana. Eu acho que isso é um bom começo. Ou seja, o diálogo é uma chave fundamental. Fundamental. O ser humano, ele é um ser sociável, né? Nós vimos isso na pandemia, o quanto foi difícil a gente se isolar. Então, o ser humano é um ser que busca sempre relação, estar em relacionamento, relações, né? Seja qual nível for. Então, é importante que a pessoa possa ter um movimento para fora, digamos assim, né? De buscar o outro e procurar evitar se fechar, se cobrar, que são características, né, da depressão, um fechamento, uma cobrança excessiva, autocrítica. Então, são alguns sinais importantes. Doutor, para finalizar esse nosso bate-papo, o senhor inclusive publicou um livro, é isso? Sobre o combate à depressão? Sim, nós estamos lançando agora um livro, né? Esse é o livro Hoje o Dia Amanheceu Cinzento, o Eu e a Depressão. Inclusive, nós faremos o lançamento dele agora, sábado, dia 7 de setembro, na Bienal do Livro em São Paulo. Então, esse é um livro que busca ajudar os leigos e também os profissionais que queiram trabalhar com a depressão. Então, esse é uma obra que tem o intuito de poder contribuir, né? Mais um canal de contribuição. Perfeito, doutor. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso cotidiano, no nosso programa da BR8 TV. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite e eu estou à disposição, fico à disposição.